Continuando o meu resumo da filosofia da matemática do livro de Stuart Shapiro. Aqui é o capítulo 3, me parece, sobre a filosofia da matemática em Stuart Mill. Primeiro ele fala alguma coisa de Kant. São coisas bem conhecidas. Para Kant, os juízos podem ser analíticos, aqueles em que o conceito predicado está contido no conceito sujeito, sintéticos, em que o conceito predicado não está contido no conceito sujeito, a priori, que não dependem da experiência para serem conhecidos, e a posteriori, os que dependem da experiência para serem conhecidos. E aí você pode juntar o sintético a posteriori, que é o conhecimento experiencial, e o analítico a priori, que é um conhecimento de enunciados convencionais, como, por exemplo, todos solteiros são não casados. Para Kant, a necessidade conceitual é sempre a priori ou analítica. Agora, quando entra na matemática, aí ele vai fazer uma junção entre o sintético e o a priori, que é uma junção que parece impossível. É aquilo em que o predicado não está contido no sujeito, é sintético, e é a priori, porque não dependerá da experiência. Como nós podemos saber uma coisa se o predicado não está contido no sujeito, se não é analítico? E ele acha que esse é o caso da matemática. Por exemplo, 7 mais 5 é igual a 12. Se 7 mais 5 for entendido como sujeito, seria melhor dizer, se 7 mais 5 for entendido como sujeito, então o 12 não está pensado nesse sujeito. 12 seria predicado, 7 mais 5 é 12. Agora, isso dentro da lógica kantiana, que é uma lógica anterior à lógica simbólica, não sei como seria analisado. Então, o intelecto tem uma intuição sintetizadora, e a matemática seria sintética a priori para Kant, o que é problemático. Seja como for, o mesmo pensava o grande matemático intuicionista Poincaré com relação à indução matemática. Essa versão aí, o princípio da indução da matemática, de que se um número inteiro positivo n tem uma propriedade P, e n mais 1 também a tem, então isso pode valer para todos os números inteiros positivos que terão essa propriedade. Desconfio dessa formulação ingênua do princípio, mas está aí. Isso é uma maneira de pensar a coisa, um conhecimento que seria sintético, não seria analítico, se você pode generalizar para a infinitude dos números inteiros positivos. Mas tudo isso é questionável. Para garantir o caráter sintético a priori dos juízos da aritmética e da geometria, Kant precisa recorrer a uma intuição pura do tempo. Para o caso da matemática, você vai contando 1, 2, 3, etc. no tempo, e uma intuição pura do espaço no caso da geometria. O triângulo perfeito só existe na intuição pura do espaço e não na realidade. Essa posição chamada de transcendentalismo. Mas isso é pouco aceito hoje em dia. Considerando, por exemplo, que após a morte de Kant surgiram as geometrias não euclidianas, que colocaram em dúvida a fiabilidade das nossas intuições geométricas. Hoje se sabe que o espaço físico não é euclidiano, seria riemanniano, então as nossas intuições geométricas não são aplicáveis ao espaço físico, embora psicologicamente parece que nós sejamos euclidianos. O nosso espaço pensado, mental, é euclidiano. Seguindo esse autor, Shapiro, eu vou considerar a seguir a posição naturalista, empirista, extremamente empirista de Stuart Mill, que se opõe a esse um tanto obscuro transcendentalismo kantiano. Então aqui vamos rapidamente. Stuart
Stuart Mill. Shapiro acha que o empirismo em matemática é ou analítico ou a posteriori. Então Stuart Mill escolheu o segundo caminho. As proposições matemáticas são a posteriori. Não são analíticas a priori, mas sintéticas a posteriori. Tudo para ele é a posteriori, não só a matemática, mas até mesmo muito da nossa lógica. E Mill foi um naturalista e um empirista radical. A base do pensamento dele, que o leva a pensar assim, é que a mente humana é parte da ordem causal da natureza e não há conhecimento significativo da natureza que seja realmente a priori. Então, Mill distingue entre proposições verbais, que são relações de ideias, e proposições reais, que são questões de fato. Então, esse a priori das relações de ideias, das proposições verbais, é um a priori entre aspas, porque não tem conteúdo. As primeiras, como ele diz, são verdadeiras por definição, mas não tem um conteúdo genuíno. Digamos, o triângulo tem três lados, então isso é uma definição e é uma proposição verbal. A matemática e a lógica são reais e, por conseguinte, sintéticas e empíricas. Elas dizem respeito a questões de fato. Eu diria a matemática e a lógica na medida em que são aplicáveis. Mas, vamos lá. Para Mill, a inferência lógica fundamental é a indução por enumeração. Eu vejo um urubu preto, outro urubu preto, mais outro, e por indução concluo que todos os urubus são pretos. Então, para ele, as leis da matemática e da lógica são originariamente provenientes da indução por enumeração. Eu conto 3 mais 2 objetos, tenho 5 objetos. 3 mais 2 outros objetos, tenho 5 objetos. Então eu concluo, depois de muita experiência, que 3 mais 2 são 5. Ou 1 mais 1 é 2, ou coisas do gênero. E para Mill, a matemática apenas parece ser conhecida por necessidade a priori, pois é constantemente experienciada desde que começamos a interagir com o mundo. Quer dizer, nós temos a impressão de que é uma necessidade a priori, de que 2 e 2 sejam 4, porque desde o início, interagindo com o mundo, nós sempre experienciamos positivamente, com a confirmação de que 2 e 2 são 4. E não existem objetos abstratos. A geometria. Não há na natureza uma reta que não tem uma certa largura, nem um círculo perfeito. Isso são idealizações. Tudo que nos é dado são círculos imperfeitos, retas com largura também imperfeitas, etc. Então, para Mill, nós começamos com essas entidades dadas à percepção, então produzimos, a partir disso, idealizações de possibilidade de construção. Isso não é muito claro, mas é o que é dito. Então essas idealizações seriam um círculo perfeito, a reta sem largura, etc. A linha sem largura, pontos que não ocupam espaço, são conceitos limites, na verdade não existentes, o que torna a geometria euclidiana um trabalho de ficção, embora verdadeiro, na medida em que se aproxima da realidade. Talvez houvesse uma maneira mais sofisticada de se pensar isso. Você pode ter uma linha imprecisa e você pode pensá-la como podendo ser tornada mais e mais precisa, um círculo mais e mais preciso, da mesma forma que um infinito potencial, um infinito não atual. Vai aí essa sugestão adicional ao pensamento empirista da matemática. Sobre a aritmética, Mill sugere que números naturais são coleções. Está aí a escrita de Mill. Todos os números são números de algo. Não há números de coisas como objetos abstratos. 10 devem ser 10 corpos, ou 10 sons, ou 10 batidas de pulso, diz Mill. Mas como números são números de coisas, eles também são números de qualquer coisa. Eles têm a extraordinária peculiaridade de se aplicarem a todos os objetos de um certo tipo. Isso é interessante. Numerais, que são os nomes de números, se aplicam, pois, a agregados de objetos. 2
continua ele, designa todos os pares de coisas. 12 denota todas as dúzias. Isso lembra Russell, ou com a ideia de que o número 2 seria a classe dos duos, 3 seria a classe dos triplos, isto é, a classe de todas as classes que tem 3 membros. Imagino que Russell tirou isso de Mill, que ele leu Mill. Então, o 2 designa todos os pares de coisas. Isso é o 2 abstrato. E então nós temos um agregado, ou par de agregados, isso eu não sei bem. Aqui dizer de 2 mais 5 igual a 7. Vejam só, são iguais adicionados a iguais que fazem somas. Isso não este 2, mas o 2 que designa todos os pares de coisas, mais o 5 que designa todos os conjuntos de 5 coisas, vai dar o 7 que designa todos os iguais de 7. Como eu tentei aqui representar. Isso é uma coisa um pouco mais sofisticada, que me parece foi depois trabalhada por Russell, falando de classes de um mesmo tipo. Frege, um realista quanto a números, Frege era um idealista, achava que números eram entidades ideais, platônicas. Ele faz uma crítica ferina a Mill, diz Shapiro, notando que é uma sorte que as coisas do mundo não estejam amarradas umas às outras, porque senão nós não poderíamos contar. Você amarra tudo, não dá para ter uma pluralidade. Mas isso é injusto, pois ele, Frege, assim nota Shapiro, interpreta a noção miliana de arranjos ou agregados, esses conjuntos agregados físicos, de uma forma física, mas os conjuntos de batidas do coração, ou talvez não seja bom, não seja fisicamente no sentido concreto. Daí a crítica de que o número de cartas teria de ser sempre o mesmo, pois não é ligado a conceitos para Frege. Frege teve a ideia brilhante de que você só pode falar de um número quando o liga a um conceito que você está aplicando. Por exemplo, o conceito de cartas de um baralho. Ou de um baralho, o conceito você tem que aplicar um conceito para poder, você tem que conceptualizar a realidade para poder aplicar, numerar. Então, o agregado é identificado como todo. No entanto, Mill não é tão simplório, ingênuo quanto pensa Frege. O agregado é identificado com todo físico junto com as unidades nas quais ele se divide. Então, aquele todo que é o agregado, a ele deve ser adicionado as suas unidades, e essas suas unidades dependerão da maneira conceitual como nós entendemos o agregado, dividimos o mundo. Então, o agregado de um pacote de cartas não é o mesmo que um agregado de 52 cartas. Um pacote é um só. 52 cartas é outra coisa, que forma um pacote. E você pode dividir de várias maneiras. O tipo de carta, por exemplo, então vai formar agregados diferentes. Então, há uma resposta miliana à crítica de Frege. Mas Mill, como eu disse, é algo mais sofisticado. O agregado é identificado com o todo físico junto às unidades nas quais ele se divide. Eu estou repetindo. O agregado de um pacote de cartas não é o mesmo que o agregado de 52 cartas. Mas que dizer dos grandes números que não podem ser contados? 1 bilhão, 253 milhões, 1 milhão, 245 milhões, a soma vai dar 2 bilhões, não sei o quê. Isso aí você não pode contar, não pode falar, não é um agregado visível, experienciado.
e Mill falaria então de idealização, de aproximação. Talvez um formalista pudesse dizer que não, quando se trata de 2 mais 2 é 4, você pode ter a intuição, a experiência. 5 mais 4 é 9, até isso eu posso contar. Alguns savantes conseguem 338 mais 50, mais 423 moedas jogadas no chão, eles olham para as moedas e somam na mesma hora, sem pensar. Eles conseguem intuir aquilo. Agora, o que dizer de grandes números? Nem savante consegue isso. Agora, você poderia então dizer que isso aí, se você passa a traços no papel, ou coisa assim. Você Mill falaria então de idealização, aproximação. Eu não gosto muito dessas palavras, mas digamos formalização. Você apenas passa a formalizar, você não tem mais a intuição daquilo, mas você tem símbolos no papel. Mas eu não sei como isso poderia ser explicado. Para Mill, a matemática apenas parece ser conhecida por necessidade a priori, pois é constantemente experienciada desde que começamos a interagir com o mundo, como eu disse. Shapiro nota que há um filósofo contemporâneo, Kitcher, que defende hoje uma posição muito semelhante à de Mill. Lógica e matemática contém proposições sintéticas a posteriori. Ao invés de falar de colecionar e construir, Kitcher fala de atividade de construção ficcional ideal sem limitação humana. O problema é que eu não consigo entender isso. Se é que Kitcher tem uma forma de explicitar essa metáfora que é realmente aceitável. Há um livro dele sobre isso, que eu não li. Essa atividade de construção ficcional são definidas por habilidades humanas de idealização e aproximação, segundo Kitchener. Matemática é para ele a posteriori, portanto, em princípio, corrigível. Finalmente, uma nota minha, tirada, obviamente, de autores, não parece inevitável dizer que, para o empirista, a matemática é ou a priori ou empírica. Pode ser empírica sem a rejeição do necessário a priori, contanto que se trate de uma necessidade determinada convencionalmente, mesmo que com base empírica. O empirista insistirá em dizer que essa é a verdadeira necessidade, com as ideias da razão, e ele pode estar certo. Eu penso que Wittgenstein pensava assim. Por exemplo, se nós considerarmos a aritmética aplicada, por exemplo, ela pode ser considerada sintética a posteriori. O mundo não precisa ser assim, e a matemática vai falhar, se não for como se espera. O mundo tal como se espera. Mas se nós considerarmos a matemática como sistema abstrato, ela passa a ser necessária a priori, independente de qualquer aplicação. Mesmo com a geometria euclidiana, por exemplo. Como geometria aplicada ao mundo físico, ela se demonstrou falsa. A relatividade mostrou que o mundo físico é riemanniano e não é euclidiano. Então, nesse sentido, é contingente a posteriori. A soma dos ângulos de um triângulo não é 180 graus. Agora, na geometria euclidiana tem de ser, mas no mundo real não é. No mundo físico não é. Agora, se você considerar em abstrato a geometria despregada do mundo, a geometria euclidiana, ela continua válida como um sistema. Você, dados os pressupostos, axiomas, postulados, você pode seguir e deduzir o resto. Então, eu acho que Mill poderia concordar com isso, e esse é o único entendimento razoável, eu como empirista creio, do necessário a priori, em matemática. Mas isso é apenas maneira de ver. A bibliografia tem o Stuart Shapiro, Thinking About Mathematics, capítulo 3, e tem esse excelente livro editado por Skorupski, que foi um grande conhecedor de Stuart Mill, que é o The Cambridge Companion to Mill. É excelente e contém um artigo de Kitcher sobre Mill, que deve ser muito interessante, coisa para ser lida. Eu
Eu não li esse artigo, mas li outras coisas do compêndio.